Olá, queridos doutores e doutoras, mais uma vez sejam muito bem-vindos à nossa aula de seminários. Hoje nós falaremos então continuaremos falando sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Em especial hoje falaremos dos crimes em espécie. Bom, o primeiro crime em espécie que nós vamos analisar aqui, ele está ali contido no artigo 12 da lei, que diz: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou na dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento da empresa. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Antes de iniciar então esses estudos, nós temos que primeiro compreender ali a diferença entre a posse e o porte de arma de fogo. Nós já falamos isso nas nossas aulas anteriores, mas é lógico e é sempre bom aqui nós compreendermos as devidas distinções. O porte, por sua vez, autoriza o agente a trazer consigo a arma em todos os lugares onde ele estiver. Já o registro, ou seja, a posse, é o direito de ter a arma no interior da sua casa ou empresa da qual é proprietário ou responsável legal. Então a diferença é exatamente essa. O porte ele dá uma liberdade, uma amplitude de ter a arma consigo onde quer que vá, enquanto a posse autoriza o agente apenas a ter a arma intramuros, seja da sua residência ou do seu local de trabalho. O porte, fazendo aí essa mesma referência, ele tem então essa autorização extramuros. Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, ele abrange então duas situações. Bom, posse ilegal, então nós estamos falando da propriedade intramuros. Primeira hipótese seria a aquisição e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, seja lá na sua residência ou no seu local de trabalho. A segunda hipótese é a não renovação do registro da arma de fogo de uso permitido. Então, aquela arma comprada legalmente, que já havia sido registrada, venceu o registro e esse registro não foi renovado. Então, aqui nós devemos também fazer uma observação. Este é um assunto extremamente polêmico. Por quê? Porque existe divergência na jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da atipicidade ou não desta conduta. Então, mais duas situações nós devemos aqui destacar. Aquela arma adquirida irregularmente sem o registro e a arma devidamente registrada, porém com o registro vencido. Então, fica aí essa observação. Quanto ao crime, nós temos então quanto à sua objetividade jurídica. Lógico, aquilo que a lei protege é o controle da propriedade de arma e da incolumidade pública. Por isso, esse é um crime de perigo abstrato. Quanto ao objeto material, é a própria arma de fogo de uso permitido, também o seu acessório ou a munição. Se nós estamos falando então de arma de fogo, acessório ou munição, se for de uso restrito ou proibido, aí nós estamos falando de um outro artigo, do artigo 16 e não mais do artigo 12. O artigo 12 traz apenas aqui a referência a armas de fogo, acessório ou munição de uso permitido, que seja, vamos pensar na forma mais ampla da lei, que seja ilegalmente adquirida e está na posse do indivíduo, intramuros, dentro da sua residência ou do seu estabelecimento comercial, ou aquela arma de fogo legalmente adquirida que está com seu registro vencido. Bom, uma outra análise aqui que nós devemos fazer é com relação à arma de chumbinho. A arma de chumbinho, por certo, não é uma arma de fogo. Ela é uma arma que vai utilizar a pressão do ar comprimido para que haja ali o disparo do seu pequeno projétil. Então, lembrando que é um fato atípico, ou seja, você pode portar arma de chumbinho. O único requisito legal que se exige é que acompanhe-se da nota fiscal. Tá? É um requisito bastante importante aí, que nem todos os doutrinadores trazem, mas que é importante que ela seja acompanhada da sua nota fiscal.
Tá? E aí, logicamente, que na circunstância ela pode ser confundida com um simulacro e pode ser utilizada também para a prática de crimes, como, por exemplo, a ameaça, já que muitos simulacros são idênticos às armas reais. Uma outra observação importante é que partes da arma não é acessório. O cano da arma não é um acessório, e sim parte da arma. Então, acessórios é aquilo que se une à arma de forma ali extra, tá? Não é aquilo que compõe a arma. Então, esse é um outro aspecto aí também que nós devemos observar. Quanto ao sujeito ativo deste crime, né, na primeira parte, aí nos termos do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, né, nós temos que compreender o quê? No interior da sua residência ou na dependência dessa. Esse é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Enquanto, quando nós falarmos do proprietário ou do responsável do estabelecimento penal, aí nós já temos um crime próprio, porque somente o proprietário ou responsável pelo estabelecimento comercial é que pode ter a posse da arma de fogo. O empregado, que não for o representante legal da empresa, não poderá ali ter a arma de fogo consigo. E aí, logicamente, que ele estará inserido na prática do crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, aí já seria um outro tipo penal que nós analisaremos mais adiante. Quanto ao sujeito passivo, né, por ser, conforme nós falamos agora há pouco, um crime de perigo abstrato, temos que compreender então que ele é um crime, que ele é um sujeito passivo, é a própria coletividade, ou seja, ele é um crime vago. O sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica, ou seja, a coletividade como um todo, a sociedade como um todo, né, está exposta a esse perigo abstrato de alguém que, sem autorização legal, tem uma arma de fogo na sua residência ou em seu local de trabalho, né? Sendo ele o proprietário, logicamente, do local do trabalho, sem a devida autorização legal. Quanto ao tipo objetivo, então, nós temos ali duas condutas, nós temos duas elementares. A primeira delas é possuir, a segunda delas é manter, tá? Então, olha só, quando nós falamos em possuir, ele tem o significado de que a pessoa tem a posse da arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição, como possuidor ou proprietário, de maneira prolongada. Exemplo, o dono de arma de fogo de uso permitido que possui no interior do cofre da sua residência sem ter o certificado de registro. Então, este é um exemplo. Possuir. Enquanto manter, né, significa conservar aquilo que não é seu, ou seja, manter sob sua posse aquilo que é de propriedade de um terceiro. Exemplo, sobrinho que guarda a arma do tio dentro do armário enquanto este viaja. Pessoal, este também é um fato típico, tá? Este também é um fato típico. Bom, quanto ao elemento espacial do tipo penal, ou seja, quais são esses locais, qual é a dimensão desses locais descritos aqui no tipo penal. Ou seja, o crime deve ser praticado na residência, ou seja, local habitado pelo agente, ou dependência destas, exemplo, quintal, celeiro, edícula, garagem, jardim, tá? Uma outra situação seria aqui local de trabalho do agente, desde que este seja o seu proprietário ou responsável legal. Tá? Então, nós temos lá a estrutura do local de trabalho, nós temos lá a residência e as suas adjacências. Então, por exemplo, alguém que mora numa propriedade rural, ele não está adstrito somente ali à sua casa, mas a todo o perímetro da propriedade rural. Aquele que mora na cidade não está adstrito somente ali dentro do seu imóvel, mas a todo o perímetro do seu imóvel. Então, essas são questões aí bastante interessantes. Outra observação aqui a ser feita é que fora desses locais, a posse de arma de fogo, acessório e munição configurará também ali o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que está lá descrito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, percebam, tenho a posse, mas não tenho o porte, não posso sair da minha residência ou do meu trabalho com a arma, não posso me deslocar, por exemplo, da residência para o trabalho com essa arma, pois eu estarei aí infringindo o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que fala
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mesmo que registrado em nome do indivíduo. E nós temos que observar algumas questões, ou seja, configura o delito do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003 se o agente tiver a posse irregular de arma de fogo em residência de terceiro. Olha só o que significa isso. Ou seja, a resposta é negativa, porquanto o fato não encontrará correspondência no artigo 12, mas sim no artigo 14. Se ele está com a sua arma na residência de terceiro, ele tem lá o porte ilegal de arma de fogo. Outra questão muito discutida aqui é com relação, por exemplo, ao taxista. Por qual delito responde o taxista que, sem ter o certificado de registro, porta uma arma de fogo no interior do seu táxi, tá? E aí, logicamente, que o tipo penal do artigo 12 exige que a posse ilegal da arma de fogo ocorra intramuros. Ocorre também que o táxi não está inserido no conceito de residência ou de local de trabalho. Tá? O local de trabalho do taxista é a rua. Então, sobre esse aspecto, ele também praticará aí o tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Outra questão aqui, e aí a resposta é semelhante, a do motorista de caminhão, que sem ter o certificado de registro porta uma arma no interior do seu veículo, responderá pelo artigo 12? Não, ele responderá pelo artigo 14, tá? Que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, nessas hipóteses, né, o táxi ou o caminhão não são considerados como residências, tá? Não é essa hipótese. Não é essa a hipótese. A hipótese ela está ali, então, adstrita a locais físicos, tá? E não a bens móveis. No caso aí, que nós temos do taxista e que nós temos do motorista de caminhão. Então, eles não podem ter essa arma de fogo no interior dos seus automóveis, mesmo que seja o automóvel de trabalho, pois ali estaria configurado o porte ilegal de arma de fogo, porque ele não tem o porte, ele não tem autorização para portar a arma de fogo. Qual é o elemento normativo deste tipo penal? Ou seja, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, nessa hipótese aí, quando nós falamos em autorização legal ou regulamentar, nós estamos diante de dois aspectos, né? O primeiro aspecto é o fato de que nós temos aí que observar algumas questões a serem analisadas, como, por exemplo, a pessoa tem a arma registrada, ela está vinculada somente ali à sua residência e local de trabalho. Ela não pode se deslocar sem a devida autorização para que isso aconteça, né? Alguns exemplos sobre esse desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Posse de arma de fogo sem registro concedido pela autoridade competente. Posse de arma de fogo com prazo de validade expirado. As duas situações, elas então aí são compatíveis com a prática do delito contido no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Qual é o elemento subjetivo do tipo penal? É o dolo. Nesta hipótese aqui, não se admite modalidade culposa. Com relação à sua consumação, nós temos então que ela se consuma no exato momento em que a arma ingressa na residência ou no local de trabalho, considerando-se assim um crime permanente. Com relação à tentativa, ela é inadmissível, né? Com relação ainda à arma de fogo e à prova pericial, tá? Totalmente imprestável. Se a arma de fogo for totalmente imprestável para efetuar disparo, será considerada obsoleta. E nessa situação, o registro não é necessário e, por conseguinte, não há que se falar em crime delineado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Não se configura nem o porte e nem a posse
ilegal da arma de fogo, tá? Será um crime, então, impossível por absoluta ineficácia do meio. Todavia, se a arma for relativamente imprestável para realizar disparos, o crime do artigo 12 estará ali presente e intacto. Com relação a esse aspecto, trago aqui a doutrina do Dr. Fernando Capês, que diz: se a arma for totalmente inapta a efetuar disparos, será considerada obsoleta, não havendo que falar em registro e, por conseguinte, em violação da norma do artigo 12. Sendo assim, a realização da prova pericial é imprescindível para aferir sua potencialidade lesiva. Sem perícia, não será tecnicamente possível saber se era ou não arma de fogo. Então fica aí também essa observância bastante importante. Violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, de acordo lá com o artigo 22, inciso 1º da Lei 11.340 de 2006, o agente que tiver arma de fogo registrada em sua residência pode ter registro suspenso pelo magistrado caso pratique violência doméstica ou familiar contra a mulher. Esse é um aspecto muito importante. A preservação da família está além do direito à autodefesa do indivíduo. Lembre-se ainda que essa suspensão pode ser decretada de maneira cautelar. Tá? E um outro fato é que, se o agente mesmo assim mantiver arma de fogo em casa, incorrerá ali na prática do crime também do artigo 12 desse Estatuto do Desarmamento. Abolitio criminis temporária. Percebam aí o artigo 30 do Estatuto do Desarmamento, com redação dada sucessivamente pelas leis 10.884 de 2004, 11.118 de 2005 e 11.191 de 2005, concedeu prazo aos possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido e restrito, ainda não registradas, para que solicitassem o registro até 23 de outubro de 2005, mediante apresentação de nota fiscal ou outro comprovante de sua forma lícita, pelos meios de prova em direito admitidos. Redação do artigo 30, lá da Lei 10.823 de 2003, até o advento da Lei 11.911 de 2005. Mencionava apenas arma de fogo, o que reforçava concluir que tal dispositivo legal abrangia tanto as armas de fogo de uso permitido, quanto também aquelas de uso restrito. Então nós tivemos aí um período, né, bastante importante, que nos trouxe aí a possibilidade de regularização de armas de fogo que não tinham registros. Então, ao invés delas serem consideradas como armas ilegais, deu-se a oportunidade lá até o dia 23 de outubro de 2005 para que elas fossem registradas perante ali a Polícia Federal, mediante a comprovação da sua licitude. E após esse período, então, o que é que aconteceu? Né? Como se regularizar uma arma de fogo após lá o período estipulado no artigo anterior? Bom, se o proprietário da arma de fogo levar lá a registro fora do prazo, a delegacia não deve ser preso em flagrante delito, porquanto é manifesto a atipicidade da conduta entre a ausência de dolo. Sobre mais, o delito em questão não prevê modalidade culposa. Na espécie, resta evidente a boa-fé do agente, incompatível com o ânimo de praticar ali o delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Bom, temos ainda aqui a classificação do crime. Podemos dizer, então, conforme nós já analisamos, que ele é um crime abstrato, de mera conduta e um crime também permanente. Quanto ao cabimento de pena restritiva de direitos, o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por ser cometido sem violência ou grave ameaça, leva em conta o quantum de sua pena, admite a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os demais requisitos legais, conforme lá descritos no artigo 44 do Código Penal. Ainda aqui, vemos também aqui a possibilidade do sursis processual. Né? Lembrando que nós temos tanto o sursis processual quanto o sursis penal, tanto aquele para
a continuidade do processo contra aquele para a aplicação de pena. Tá? Mas aqui, então, com relação ao exercício processual, a pena mínima combinada a este delito não é superior a 1 ano. Logo, é admissível também a suspensão condicional do processo, nos termos lá do artigo 89 da Lei 9.099/95. Com relação à fiança, a autoridade policial também pode conceder fiança para este delito, pois a pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos. E, por fim, a ação penal é uma ação penal incondicionada. Bom, com relação aqui agora à omissão de cautela, nós estamos agora diante do artigo 13, então, da Lei 10.826 de 2003. Temos que deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere da arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma conduta, porque aquela pessoa tem a obrigação de agir, mas ela se omite quanto aos seus deveres. E aí o parágrafo único diz que incorrem nas mesmas penas o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial ou de comunicar à Polícia Federal perda, furto ou roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios ou de munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então nós temos duas situações bastante distintas. Tanto aquela pessoa que tem um dever legal de proteção do seu acervo contra crianças e adolescentes ou pessoas que sejam consideradas como inimputáveis, portadoras de doenças mentais, como também a obrigação legal de comunicar às autoridades legais, no caso ali das empresas de valores, né? Então, são situações que são distintas, porém, é um dever de cuidado objetivo. Sobre o artigo 13, então, do Estatuto do Desarmamento, o que nós temos é omissão de cautela propriamente dita e omissão de comunicação de perda ou subtração de arma de fogo, conforme nós havíamos falando, questões distintas, mas que, ao final, aí, têm a mesma finalidade. Artigo 13, caput desta lei, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, este é o caput, né? É a essência ali do artigo 13. Quanto à objetividade jurídica, mais uma vez ali é a proteção da incolumidade pública. Tá? Quanto ao sujeito ativo, é um crime próprio, ou seja, aquele que é praticado pela pessoa que tem a posse ou a propriedade da arma. E é importante ainda destacar que não é necessária a existência de qualquer vínculo de parentesco entre o proprietário e o possuidor e as pessoas menores de idade, né? Sobre o primeiro aspecto do caput ali. Com relação também ao parágrafo único, também é um crime próprio, tá? Porque é o responsável pela guarda das armas da empresa de segurança. Quanto ao sujeito passivo, a coletividade, assim como o menor de 18 anos e a deficiência mental. Não há nesse delito se a vítima for deficiente físico, tá? Aí seria uma outra situação. Quanto ao núcleo do tipo penal, nós temos então que ele é um crime omissivo próprio ou um crime omissivo puro. Tá? Ou seja, exemplo, o investigador de polícia que deixar a sua arma no interior da sua gaveta na sala sem trancá-la, fato que facilitou o apoderamento da arma pelo seu filho, seja uma criança de 7 anos. Então, aqui até mesmo independe o fato de que se essa é uma arma funcional ou não. Quanto ao objeto material deste crime, né, temos ali que é apenas a arma de fogo, tá, no seu primeiro momento. Ou também ali a omissão de cautela em relação a munições, acessórios, o fato é atípico. Tá? Então percebam que como a lei não estende aqui a responsabilidade do proprietário ou possuidor para os acessórios ou munição, o fato é atípico.
elemento subjetivo do tipo: estamos diante de um crime culposo consubstanciado na sua hipótese de negligência, ou seja, comportamento omissivo, falta de cuidado objetivo. E aí surge uma questão: por qual delito responde o agente que, agindo com dolo, deixa o menor de 18 anos de idade se apoderar de arma? E aí? Aquele pai que leva o seu filho: olha, filho, você vai treinar tiros com o papai, né? Então, qual é o crime que essa pessoa pratica? E a resposta está ali caracterizada. Se o ofendido for menor de 18 anos, restará caracterizado a prática do crime do artigo 16, parágrafo único, aqui do Estatuto do Desarmamento. Então, é crime, tá? É crime. Consumação. Ele é um crime material, pois haverá consumação do delito com o efetivo apoderamento da arma de fogo. Tá? Ele é um crime também instantâneo e de perigo abstrato. Quanto à tentativa, é inadmissível, e quanto ao concurso de crimes, temos que, se uma pessoa, além de ter a posse irregular de arma de fogo, deixar uma arma ao alcance de um deficiente mental, por negligência, responderá tanto pelos delitos do artigo 12, como também do artigo 13 em concurso material, conforme descreve ali o artigo 69 do Código Penal. Lembrando que a posse é irregular, tá? E também existe ali a falta de cautela para que o menor se apoderasse da arma. Então nós temos um concurso de crimes, ou seja, as penas serão ao final do processo somadas. Conflito aparente de normas. Conforme nós observamos ali no artigo 19, parágrafo 2º, a linha C, da Lei das Contravenções Penais, lá vem dizer que responderá por contravenção penal em questão se o agente deixar de tomar cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos ou alienado se apodere de munição, de arma branca ou de arremesso. Contravenção penal. Se o agente deixar a posse e cautelas necessárias para impedir ali o inexperiente se apodere de arma de fogo, a pena será aplicada simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, o que nós temos? Nós temos a lei especial, que trata do tema. Nesta lei especial que trata do tema sobre a arma de fogo, aplica-se a lei especial. Sobre munições ou acessórios, aplica-se a lei das contravenções penais. Outra questão aqui a ser respondida: configura delito de omissão de cautela se o agente guarda a arma de fogo em armário do quarto totalmente desmuniciada e guarda a munição em outro local? Aí nós temos que a conduta ela é atípica. Por quê? Porque a arma não tem potencialidade lesiva. Então, se a arma for guardada desmuniciada, com a munição armazenada em local distinto, não há que se falar em omissão de cautela, pois o agente não violou o dever de cuidado objetivo, tá? Não aí praticou este crime. Com relação à fiança, a autoridade policial pode conceder a fiança, continua sendo uma ação penal pública incondicionada, né? E aí nós temos aí o parágrafo único do artigo 13, que nas mesmas penas incorre o proprietário ali, o responsável da empresa de segurança que não comunicar perda, roubo ou extravio de arma de fogo no prazo de 48 horas à autoridade competente. Quanto à objetividade jurídica, que é o controle das armas de fogo, tanto acessórios e munições, de circulação no país. Da mesma forma, o sujeito ativo também é próprio, porque é o proprietário ou diretor responsável pela empresa de segurança e transporte de valores. Quanto ao sujeito passivo, também aqui é a coletividade, é o interesse público, né? Quanto à veracidade das informações dadas pelo SINAR, e também, lógico, que essas armas furtadas, roubadas, extraviadas, podem aí ser utilizadas para a prática de ilícitos. Quanto ao objeto material, abrange as 3 possibilidades: arma de fogo, acessório ou munição. Quanto ao núcleo do tipo penal, nós temos aí uma dupla obrigação, que é imposta ao proprietário ou diretor pela empresa de segurança, tanto quanto ao registro da ocorrência,
em qualquer delegacia estadual, bem como a comunicação ali à Polícia Federal. Então, faz-se um boletim de ocorrência e comunica-se à Polícia Federal, né, para que não enseje aí a prática do ilícito. A simples realização do boletim de ocorrência não desconfigura o crime, caso não haja aqui a comunicação à Polícia Federal. Elemento temporal, como nós já vimos, né, delito a prazo, porque tem até 24 horas para fazer a comunicação. O elemento subjetivo é o dolo, porque é indispensável que o agente tome ciência do furto, perda ou extravio. Então, eles têm conhecimento e não faz a comunicação. Quanto à consumação, crime omissivo próprio, ou seja, devidamente ciente, que não pratica a conduta, podendo fazê-la no prazo de 24 horas. Tentativa é inadmissível, pena nós já vimos, né? Cabe também aí a transação penal e também a suspensão condicional do processo. Com relação à fiança é admissível e com relação à ação penal continua sendo ela pública incondicionada. Vamos para o artigo 14, que fala sobre o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, então é aquela pessoa que está com uma arma de fogo, sendo ela registrada ou não em local público, não estando autorizado assim a proceder. Ou seja, não podendo portar a arma de fogo sem a devida autorização legal. E aí, o caput do artigo 14 diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Então, o porte ilegal de arma de fogo, se a arma não for de propriedade legal do indivíduo, ou seja, se não estiver registrado em nome do indivíduo, seria inafiançável. Mas, contra este parágrafo único, já existe a ação direta de inconstitucionalidade 3.112-1. O que nós temos que compreender aqui é que a pessoa está com a arma, ou ela pode praticar aqui todas aquelas ações múltiplas constantes do caput do artigo 14, e assim estará inserido na prática do crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Quanto à objetividade jurídica, continua sendo a incolumidade pública. Quanto ao sujeito ativo, é um crime comum. Quanto ao sujeito passivo, é um crime vago, ou seja, porque a coletividade toda está ali ameaçada pelo perigo abstrato. Quanto ao objeto material, é a própria arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Se a arma de fogo for de uso restrito, mais uma vez faço lá ali a referência ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Caso a identificação da arma seja raspada, suprimida, adulterada, o delito também está ali inserido no artigo 16 deste mesmo Estatuto, inciso 4º. Tá? No caso da arma de brinquedo, simulacro ou réplica é um fato atípico, vez que não é arma de fogo. Quanto ao núcleo do tipo, nós temos lá a descrição e a compreensão das 13 condutas que caracterizam este crime, ou seja, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter ou empregar, ou seja, usar ou utilizar. Temos ainda manter sob sua guarda, ocultar, e aí surge uma questão. Por quantos delitos responde o agente que portar mais de uma arma de uso permitido? Responderá por um crime único de porte ilegal de arma de uso permitido. E não se aplica aqui a regra do concurso formal de crimes, pois restará caracterizada uma situação única de risco à coletividade. Todavia,
o magistrado pode levar em conta a quantidade de armas na fixação da pena base, ou seja, nos termos do artigo 59, primeira fase do sistema trifásico da dosimetria da pena. Quanto ao elemento subjetivo do tipo também é o dolo, não existe aqui a modalidade culposa. Quanto ao elemento normativo do tipo, ele está ali relacionado a sem autorização e também em desacordo com a determinação legal. Então é um fato conhecido de todos que não pode portar arma de fogo aquele que não está devidamente autorizado. E aí, mais uma vez, fica ali a referência entre a distinção da posse para o porte de arma de fogo. Consumação é um crime de mera conduta que se consuma com a simples realização de uma das 13 condutas. Tentativa é possível, ao agente que tenta comprar uma arma de fogo. Declaração da inconstitucionalidade, nós já falamos sobre a ADI 3112-DF, que declarou inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 14 por entendê-lo desarrazoado sob o fundamento de que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não poderia ser equiparado a terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes e crimes hediondos. Entendeu ainda que, por estarmos diante de um crime de mera conduta, não poderia ser igualado aos delitos que causam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade. Então, não é mais inafiançável, mesmo que a arma não esteja registrada em nome do indivíduo. Agora, de acordo com o julgamento dessa ADI, passa a ser um crime também afiançável. Sobre essa situação, não admite aí a transação penal e nem a suspensão condicional do processo, por se tratar de um crime apenado com reclusão, já que ele estipula o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, então ele não permite aí a transação penal ou a suspensão condicional do processo. A autoridade policial poderá aqui ainda conceder a fiança e também trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Pessoal, falando aí mais um pouquinho sobre o tema e finalizando a nossa aula de hoje, disparo de arma de fogo, artigo 15, do qual, pessoal, vou fazer aqui uma ressalva. Continuaremos a falar sobre o artigo 15 na próxima aula, tá bom? Não falaremos aqui nessa aula porque ele é apenas uma referência de onde nós iniciaremos a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e bons estudos.